Oi, pessoal. Sérgio Hart, da Cena Digital, em mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Mauro Weinberg, presidente da Abrasat e diretor-geral da Telesat Brasil. A Associação Brasileira de Empresas de Telecomunicações por Satélite, Abrasat, foi criada com o objetivo de congregar as empresas privadas brasileiras atuantes no segmento de telecomunicações por satélite e que detenham o direito de exploração de satélites brasileiros ou estrangeiros. A Abrasat também inclui empresas que prestam serviços de telecomunicações suportados por rede de satélites e empresas de engenharia, empresas que industrializem equipamentos necessários à prestação dos serviços suportados por redes de satélites e suas representantes comerciais, assim como empresas com relevante interesse na área de telecomunicações por satélite. O Mauro trabalha na indústria de comunicação por satélite há mais de 30 anos. Atualmente, ele é o diretor-geral da Telesat Brasil, subsidiária da Telesat Canadá, uma das principais empresas operadoras globais de satélite de comunicação. Em 2022, ele foi eleito presidente da Abrasat. Previamente à Telesat, o Mauro ocupou diversos cargos em relevantes empresas de telecomunicações, com foco em serviços ao mercado corporativo, onde teve a oportunidade de implementar as primeiras redes VSAT brasileiras. O Mauro também fundou e liderou por 12 anos a SSPI Brasil, a Sociedade Internacional de Profissionais de Satélite, sendo atualmente membro de seu conselho. Mauro, um prazer muito grande ter você aqui conosco, e eu queria começar te fazendo a primeira pergunta, que é sobre o papel, né? Qual é o papel principal da comunicação via satélite para um país como o nosso? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse canal representando a Abrasat, Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicação por Satélite, nesse momento em que o satélite está tão em voga aqui no Brasil, né? Muito mais pessoas agora têm conhecimento aí do satélite, estão ouvindo falar de coisas de satélite, o que antes não ocorria tanto. Então, acho até que é um momento bastante oportuno para a gente conversar um pouco sobre o satélite, tentar falar um pouco sobre o que está acontecendo e tirar algumas dúvidas que eventualmente existam, né? Então, endereçando a sua primeira pergunta, né, eu diria que o principal papel da comunicação via satélite aqui no Brasil é, num escopo mais amplo, a integração nacional. E se a gente olhar, né, o histórico, foi sempre por aí, né? Nos anos 70, 80, o satélite era bastante usado para telefonia lá no Amazonas, né, na região amazônica, nas regiões de difícil acesso, onde não chegavam outras facilidades, né? Então, isso foi a primeira maneira de se trazer toda a população que estava isolada, né, junto das demais, a inclusão digital da época, né? A inclusão analógica, vamos dizer assim, não era digital. É verdade. Depois, eu diria que da década de 80 e 90, essa integração passou a ser através da radiodifusão. A televisão em cadeia nacional, as grandes cadeias de televisão, de emissoras de televisão, usando o satélite para distribuir os seus programas no Brasil todo. E o satélite é imbatível para isso, né? Porque no momento que eu vou explicar um pouquinho, quando você sobe o satélite e desce, ele ilumina o país todo. Então você tem todas as cidades do país, né? Das grandes metrópoles até os vilarejos, e que não tem nenhum meio de comunicação recebendo a televisão, né, todos os canais, a comunicação, as informações importantes, né, e participando, então, como cidadãos do país, né, exercendo a sua cidadania. Então, foi muito importante essa época, né, com a televisão aí em cadeia nacional. E eu diria que, dos anos 2000 para cá, essa integração está sendo realizada através da inclusão digital. É a internet, né? Agora mudou, né? O nome do jogo é internet, é trazer a internet a todos, e estamos aí nesse desafio de integrar todos os brasileiros, né, terem acesso à internet, poder assim ter acesso às principais informações e sistemas disponíveis aqui no país. Por que isso acontece, né? Isso aí, já falando um pouquinho da tecnologia, porque o satélite, ele intrinsecamente, ele é capilar.
é o único meio de comunicação que ele consegue estar ao mesmo tempo em qualquer lugar do território nacional. Por quê? Na verdade, como é que o satélite funciona? O satélite, você pode imaginar ele como um repetidor que está no céu, um grande espelho. Então, você transmite as ondas aqui da Terra através de uma antena para o satélite, ele recebe e reflete, né, de uma forma simplista, né, para a Terra, e daí todo país, né, todo continente recebe esses sinais, e aí com a antena você consegue então alcançar qualquer lugar do país onde outro meio não alcançaria. Daí o que a gente chama de capilaridade, e que dá essa vantagem aí para o satélite de estar em todo lugar ao mesmo tempo. E não é só necessariamente na Amazônia, né? Eu tenho entrevistado muitos negócios do agro, né? Onde os executivos falam, né, do problema de sombra, né, no campo, né? E da necessidade deles coletarem dados, né? Seja climatológicos, seja das plantações, né? E o satélite é fundamental muitas vezes para isso, né? A própria Embrapa também mapeia e verifica territórios, né, se eles estão compatíveis com regras e normas, né, então tem um papel para o campo também muito importante, né. Campo, sem dúvida, e às vezes não precisa nem tão longe, às vezes você está aqui a 50 quilômetros de uma metrópole e já não tem nenhum acesso, por algum motivo, não chega, uma torre de celular não está chegando, porque não tem cobertura, etc., e o satélite está lá. Então, se você olhar até as empresas que vendem serviços de internet por satélite, tem muitos clientes ao redor das grandes metrópoles, tendo acesso à internet diretamente por satélite. E qual é o status dos serviços satelitais brasileiros hoje em relação aos outros países e quais são os principais gaps, se é que tem? Olha, essa é uma boa pergunta. O mercado de satélites brasileiro, ele é aberto. É um mercado aberto, desde o início dos anos 2000. Né? Aí, um pouquinho no histórico, né, até os anos 2000, era um monopólio. O satélite no Brasil era um monopólio da Embratel. Com a desregulamentação dos serviços de telecomunicações, esse mercado foi aberto, foi criada a agência reguladora, a Anatel. Né? E de lá para cá, nesses últimos 20, 23 anos, funcionou muito bem. A Anatel teve uma excelente performance, né, um excelente trabalho, e resultou aí num mercado altamente competitivo aqui no Brasil, onde as principais empresas que trabalham com satélites estão no país, né, autorizadas e fornecendo a sua capacidade, fornecendo os seus serviços. Então, eu diria, não há gaps. Né? Nós estamos aí para e passo com o mercado global. Hoje, para você ter uma ideia, Sérgio, estão licenciados aqui no país 43 satélites geoestacionários, sendo 15 brasileiros e o restante estrangeiro. Eu vou explicar um pouquinho essa questão de brasileiro e estrangeiro, que existe uma certa confusão sobre isso, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E também as constelações, existem 7 constelações de satélites, que isso também está muito em voga, eu vou explicar também, já licenciadas para operar aqui no Brasil. Tá? É só ir lá no site da Anatel, que tem o nome de todo mundo, quem está licenciado, quando começou a licença, quando termina, tudo muito aberto, não há nenhuma dificuldade nesse sentido em se operar no Brasil. E, como eu disse, né, esse bom trabalho resultou num ambiente competitivo, um ambiente que acaba sendo favorável aqui ao país, né, onde você tem uma possibilidade de escolher o provedor de sua preferência e disputar e ter boas condições comerciais. Então, agora falando um pouquinho sobre esse conceito de satélite brasileiro e satélite estrangeiro, né, que isso aí gera um pouco de confusão na cabeça das pessoas. Pela regulamentação, né, internacional, né, você tem que, para você operar um satélite, vou dar o exemplo do geoestacionário, que é o mais conhecido, que é o mais amplamente utilizado aqui para comunicação. Você tem que ter a notificação de uma posição orbital. As posições orbitais, elas são limitadas. Então, você, para poder colocar um satélite numa determinada posição, numa determinada frequência, você tem que ter uma autorização da UIT, a União Internacional de Telecomunicações. Então, algumas dessas posições são notificadas pelo Brasil, pela administração brasileira. Então, o Brasil tem direito de usá-las. É claro que tem que usar. Se você não usar, você pode acabar perdendo essa posição para algum outro país, porque, como eu falei, elas são recursos escassos e internacionalmente tem que ser otimizado, né, essa utilização. Então, o Brasil tem o direito de usar algumas posições, e essas posições que ele coloca para uso pela Anatel são consideradas posições brasileiras, né, as notificadas pelo Brasil
na UIT. Então, a empresa que utilizar essa posição, ela está utilizando uma posição brasileira, é considerado o satélite brasileiro para efeitos regulatórios. Tá? Essa é a diferença. Agora, a Anatel também permite que você explore um serviço de satélite a partir de uma posição orbital estrangeira. Ela é licenciada no Brasil, você coloca um satélite lá, provê capacidade sobre o Brasil desse satélite. Aí é considerado um satélite estrangeiro. Tá? Quer dizer, esse conceito não tem a ver com quem fabricou o satélite, se o satélite for fabricado no Brasil ou fora do Brasil. Isso confunde muita gente. Então, um satélite feito fora do Brasil, mas que opere em uma posição brasileira, notificado pelo Brasil, é um satélite brasileiro para fins regulatórios. Tá? Então, esclarecido isso, eu falei que tinham 43 satélites geoestacionários operando licenciados no Brasil. Desses, 15 são brasileiros, 15 operam em posições orbitais licenciadas pelo Brasil. Tá? Para ter uma ideia assim da ordem de grandeza, hoje o total de satélites, tudo que é tipo de satélite, né, é difícil ter uma precisão muito grande desse número, mas pelo que eu investiguei, que eu tenho de número, aí temos da ordem de 5.500 satélites orbitando o planeta, né, sendo aproximadamente 10% deles geoestacionários. Tá? Existe alguma capacidade quantitativa, algum limite para se colocar satélite? Vamos dizer assim, no arco geoestacionário, aí tem que entrar um pouco no techniquez, né? Tá. O arco geoestacionário, ele só opera, o satélite tem que estar a 36 mil quilômetros de altitude, porque aí ele fica estacionário em relação ao observador terrestre. E aí existe um espaçamento mínimo entre os satélites, para não dar interferência. Então, a rigor, existe sim um limite. Claro que você tem várias bandas de frequência, né? Então, um satélite que fale na banda C, ficar do lado de um satélite que fala da banda KU, não é tão problemático quanto dois que falem a banda KU, né? Então, isso também tem que ser levado em conta. Quando você está chegando no limite do arco orbital, você pode ir para outras bandas e ganhar mais capacidade. Mas então, a mudança de banda corresponde também a uma mudança de distância, de arco? Ou é todo 36 mil? Não. No geoestacionário é 36 mil. Tá. Você tem outras distâncias. Tá. Você opera em outras bandas. Agora, o que está acontecendo agora é justamente a mudança do tipo de órbita, né? O geoestacionário tem essa característica, aí você tem também agora algumas satélites em órbita média, Medium Earth Orbit, MEL, né, em vez de GEO, e o LEO, né, Low Earth Orbit, que é a órbita baixa. Né? São quantos quilômetros aí que você está falando, então, da média e da baixa? Olha, a média é 8 mil quilômetros, né? Quer dizer, o GEO 36 mil quilômetros, a média é 8 mil, e a baixa depende muito do sistema, mas estamos falando aí de 400 quilômetros a 2.000 quilômetros, 1.500, 2.000 quilômetros. E os aviões estão a 8 mil pés, né? Ou seja, não, 3 mil metros, né? Está mais baixo. Está mais baixo. Agora, o que acontece é o seguinte, quando você sai da geoestacionária, você perdeu essa característica do satélite estar parado em relação ao observador terrestre. Então, você muda a característica do sistema e o tipo de estação terrena para você receber o sinal, porque o satélite está transitando, então a antena vai ter que acompanhar o trânsito do satélite. Então essa é a grande mudança em termos de equipamento terrestre, quando você muda a órbita do artefato, né? E complica um pouco mais aí também, no sentido de você tem que também gerenciar a constelação, né? Você não está falando de um satélite, né? Porque um geoestacionário é um satélite único que está iluminando ali o país todo. Quando você baixa a órbita, você precisa de mais de um, você precisa aí dependendo da órbita, de dezenas ou até centenas ou até milhares de satélites para cobrir o planeta todo. Mas já estou agora dando informação lá já um pouco mais técnica. Sim. Né? Uma outra curiosidade que eu tenho é essa questão das guerras, né? A questão geopolítica, né? Um satélite que está lá em cima, ele pode passar por cima de qualquer lugar, então o lugar que ele quer acompanhar tem que ter uma antena. Ou seja, você pode tirar fotografia e acompanhar posições do teu inimigo usando um satélite, ou precisa ter uma antena lá, ou basta você dar a volta na Terra ali e acompanhar que
você Não, vamos pega? lá. Aí já estamos aqui nas as diversas aplicações de satélite, né? Eu comecei falando aqui das aplicações de comunicação, que é você basicamente conseguir conectar dois pontos na Terra através de um repetidor no céu. E aí as comunicações, obviamente, comunicações militares utilizam sim muito satélite, são criptografadas, né? Então você não consegue ter acesso, mas sim é um satélite, um elemento essencial para a comunicação militar, comunicação tática, né? Comunicação de defesa. Agora, Entendi. existem outros tipos de satélite, que são os satélites de imagem, né, que eles tiram fotografias, né, eles estão em órbita mais baixa também, esse que eu mencionei, eles ficam muito mais perto da Terra e tem câmeras de alta precisão, eles tiram fotografia e você consegue identificar. E aí não é só para defesa, isso também é para monitorar a agricultura, como você mesmo mencionou, plantações, clima, queimadas, são importantíssimos esses satélites, né? Às vezes você também tem, não o de imagem, né, o que é de observação da Terra, mas os de sensoriamento remoto. Você tem sensores para detectar aumento de calor ou para detectar determinado mineral. Então, chama sensoriamento remoto, né? Você tem o satélite que orbita também em órbita baixa e vai recebendo esses sinais, detectando e passando então as informações para uma central, né, que vai tratar disso. Aí também é muito, muito importante aí para você, em várias aplicações, não só de defesa, mas também Sim, imagina essa parte de incêndio também florestal, né? Você detectar a variação de calor, né, nessas. Entendi. outro dia saiu até uma reportagem interessantíssima, um satélite que detecta vazamento de água na cidade, ele consegue ver quando tem Sim, uma quantidade grande de água e avisa, e a equipe de terra vai lá, cava e acha o vazamento. Então, as por aplicações são coincidência, infinitas. a gente entrevistou aqui o presidente da Sangoban Canalização, Gustavo, e ele falou sobre isso, né? Tem tecnologias bastante interessantes. Isso quando o vazamento é aparente, né? Você tem vazamentos que são subterrâneos e que você só vai descobrir depois que a coisa estoura, né? Então tem Era esse que o tecnologia para satélite, tudo. esse que o satélite detectava, subterrâneo. É. Não só água, ele detecta minerais, determinados tipos de minerais. Aí são os Ah, sensores, entendi, entendi. são os sensores que estão no satélite que permitem isso. Muito interessante isso. E quais são os desafios, na tua opinião, que o Brasil ainda enfrenta, né, com a questão satelital? Vamos lá, essa pergunta é uma boa pergunta, ela é uma pergunta bastante ampla, né? Vamos tentar endereçar aqui. Vamos separar aqui, assim, desafios gerais do satélite em si, né? Que são intrínsecos à tecnologia. O satélite tem uma vida útil limitada, né? Vamos pegar um geoestacionário. Você lança um satélite, ele vai durar 15 anos. Por que ele dura 15 anos? Porque, em média, né, 15 anos, porque ele precisa gastar um pouquinho de combustível para fazer correções. Quando eu falo que ele é geoestacionário, ele fica parado, mas não é tão parado assim. A Terra não é uma esfera perfeita, então você tem efeitos gravitacionais, ele é arrastado para o lado ali, ele deriva um pouquinho, você tem que manter ele dentro vamos dizer assim, de um box, né? Então você gasta combustível e aí esse é o fator limitante. Em 15 anos, em média, o combustível vai terminar, então você precisa ainda de 3 anos para projetar o satélite, fabricar e lançar. Mais Caramba, 15 anos operando. E o CAPEX ele vai na frente, né? O investimento vai na frente. Então, você tem que correr para recuperar o investimento. Então, esse é vamos dizer assim, um desafio, é o nosso dia a dia aqui como operador de satélite, é conseguir recuperar o investimento antes do fim da vida útil do satélite. Desafios também genéricos são a barreira de entrada é grande, né? Quer dizer, você tem que ter a tal da posição orbital, que eu já mencionei, né? Você tem que ter os direitos de uso, você tem que ter a licença para operar naquele país, você precisa ter o investimento que não é baixo para lançar um satélite geoestacionário, né? Então, assim, esses são os desafios que eu listo como desafios gerais do business, né? Aí, a sua pergunta foi mais assim, para operar aqui no Brasil, né? Quer dizer, o que a gente tem de sim, desafio? Olha, assim, na parte regulatória, como eu falei, a coisa está bem resolvida, competição, e ótimo, né? Quanto mais competição, melhor, né? hum, Quem vai se beneficiar vai ser o país, né? Agora, nós temos aqui as questões que não escapam a ninguém do Brasil, a complexidade burocrática, né? A gente tem um sistema de tributação muito complexo, né, que é complicado, até para alguns dos nossos associados, eles
prestam serviço de internet ou de redes de satélite em diversos estados, aí tem aquela questão das alíquotas diferentes, metade aqui, metade ali, onde cobra, o fisco, aquela questão que não é fácil, né? Acaba gastando muito tempo, né, para você conseguir fazer, entender, né, e ficar compliant com esse sistema. Então, assim, envolve, na verdade, é custoso, né, e difícil, de difícil entendimento. Tem uma outra questão também que no Brasil acaba sendo um pouco mais dificultada, de importar equipamento. Também existe uma certa burocracia para você trazer equipamento de fora, né? Tem um custo aí, impostos, então também é algo que acaba onerando aí os serviços. E o Brasil não deve ser especialista em produzir esses componentes, esses equipamentos. A gente deve ser 100% importador, né? Olha, esse é exatamente o comentário que eu ia fazer agora, você já até se antecipou. Esses satélites que a gente opera, eles não são fabricados no Brasil, né? Agora, para produzir aqui, existem outros desafios, né? Quais são os desafios para você conseguir produzir satélite aqui no Brasil? Primeiro é dominar a tecnologia. Não é uma tecnologia que está disponível aí na prateleira, você vai lá e não é um negócio que cada país mantém, é estratégico, né? Em geral vem da área de defesa, então ninguém está muito disposto ali a dividir o conhecimento. Então você tem que desenvolver, né? E aí, para desenvolver isso, você tem que criar mão de obra especializada, né? Você tem que ter, além da mão de obra especializada, você tem que ter uma cadeia de fornecedores, né? E você tem que não só estimular essa cadeia de fornecedores, tem que manter ela viva, né? Porque se você faz um satélite agora, daqui a 15 anos, não vai ter como o cara sobreviver, né? O fornecedor não vai ficar esperando 15 anos para lançar um outro satélite. Então, isso é muito importante para o Brasil dominar. Existe sim essa tecnologia aqui, lá na área de São José dos Campos, existem várias empresas que dominam diversas tecnologias satelitais. Existe até uma empresa que é uma integradora que está desenvolvendo satélites aqui no Brasil, chamada Visiona, fazendo um trabalho importantíssimo e belíssimo. Vão lançar agora um satélite de sensoriamento remoto agora em abril, e eles estimulam muito nessa fabricação esse pessoal que está aí lá em São Paulo, né, lá perto de São José dos Campos, essas diversas empresas a serem os fornecedores. Então, isso aí é muito importante para o país, isso tem que continuar. E também tem que ser paulatino, né? Você começa com um satélite pequeno, vai dominando. Ou seja, esse é o estágio que a gente está, ou seja, ainda é incipiente, está começando, né? Não é uma atividade que cresceu, né? Que já é grande, né? Não, a gente, por exemplo, hoje a gente não domina fazer um satélite geoestacionário, que é um satélite de 5 toneladas, de muita potência, mas a gente já faz os satélites pequenos. Entendi. Então isso é importante, e eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Você tem que começar dos pequenos e dominando e aumentando o porte, a dificuldade, a complexidade, né? Você primeiro tem, até fazendo uma analogia com os aviões, você começa com um avião mais simples para depois chegar num Boeing, né, num 747. Então acho que tem que ser por aí, é importante que o Brasil mantenha isso sim, na minha opinião. Hoje a gente tem satélite serviço suficiente para garantir GPS para tudo e para todos? Ou se todo mundo fosse querer usar GPS, não ia ter satélite para isso? Porque hoje você tem no celular, você precisa disso no Waze, né, numa série de... Mas o GPS ele tem uma característica, que na verdade o GPS é uma constelação, tá? Tá. E ele é uma constelação do governo americano, e que ele emite os sinais são emitidos, e você só recebe, então você não gasta, vamos dizer assim, capacidade por estar recebendo. Se uma pessoa recebeu, se 1 milhão de pessoas receberam, não faz diferença. Entendi, tá, já é um serviço já fixo, tá. Ele fica emitindo lá, então esse não importa a quantidade de consumidores, então, pelo que você está falando. Tá, perfeito. Não importa. Você pode ter diferentes graus de precisão do GPS, né? O aberto tem uma precisão, e o sinal codificado tem uma precisão. Entendi. Né? Agora, com esses eventos aí de Elon Musk, né, SpaceX, não sei o quê, a Amazon, né, parece também, e a Virgin, não sei se está lançando satélite, mas enfim, o que é o tal do New Space? Explica aí para gente. O New Space é o assunto quente do momento, né? Agora, essa parte de telecomunicação por satélite nunca foi muito, né,
aquele papo de botequim nunca passava por isso. Agora, quem trabalha com satélite vai tomar uma cerveja com os amigos e o pessoal começa a perguntar, explica aí como é que é esse negócio, quer dizer, virou um tema super quente, justamente por isso, é o tal do New Space que você mencionou, né? Na verdade, são condições, o ambiente ele foi se modificando e foi criando as condições para o que está acontecendo agora, que é uma verdadeira revolução espacial, né? E por que isso está acontecendo? São uma série de variáveis, né, que estão se somando e gerando isso. Perdão. Primeira coisa, primeiro fator, né, novas tecnologias. Tecnologias que não estavam disponíveis passaram a estar disponíveis, como, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, antenas eletrônicas. Né? O que são antenas eletrônicas? Você conhece aquela antena parabólica que você botava lá no teu quintal para receber televisão? Sim, sim. Né? Hoje a antena está sendo desenvolvida, uma antena que ela é eletrônica. Ou seja, ela tem uma tecnologia que ela consegue acompanhar esses satélites de órbita baixa e de forma eletrônica. Ou seja, com a antena que existia, a antena essa parabólica, você teria que fazer a parabólica se mexer para acompanhar o satélite, porque o satélite não está mais geoestacionário, esse satélite de constelação. Com a eletrônica, não, ela fica lá, como se fosse uma tela de LCD, de uma televisão parada, mas eletronicamente ela consegue acompanhar o satélite. Então isso é um passo muito grande, essa antena já existe, mas ela ainda é cara, né, mas está barateando muito rápido, né, com a escala de produção. Então essa é uma tendência forte aí para frente. Outra tecnologia também que foi fundamental para essa revolução, né, eu estou chamando de revolução espacial, é o enlace óptico entre satélites. Né? Os satélites de uma constelação, eles se comunicam entre si por enlaces ópticos, né? Enlaces laser. E isso também permite uma série de facilidades para a oferta do serviço. É uma comunicação sem fio, então, só de laser. É uma rede. Você pode olhar assim, por exemplo, uma constelação de satélites, são vários satélites orbitando a Terra. Se você considerar que eles estão interligados com feixes, né, de laser, você tem uma rede. Todos falam com todo mundo, uma rede fora da Terra. Então, todos eles. Isso, então, para aplicações de segurança, então, nem se fala, né? Você não depende de uma rede aqui na Terra para fazer a comunicação fluir. Então, essa é uma tecnologia também aí, estado da arte, e que está acontecendo agora e que está possibilitando aí o New Space. Agora, não é só isso, né? Existe uma drástica redução de custo dos lançadores. Lançadores são os famosos foguetes, né? Porque, basicamente, alguns fabricantes conseguiram dominar a técnica de reaproveitar o foguete, né? Uma parte do foguete. Né? Antes você lançava, né, era um foguete por lançamento. Cada lançamento era 1 ou 2 satélites. Estou dando como exemplo o geoestacionário. Hoje, a parte do foguete retorna e é reaproveitada para um próximo lançamento. Isso a SpaceX foi a primeira a fazer isso, alguns anos atrás, e isso quebrou um paradigma de preço, né, de custo de lançamento, que é muito caro lançar um satélite. Né? Com isso, baixou muito e tornou mais acessível o lançamento de satélite. A outra coisa que tornou, que reduziu também bastante o custo, é a produção de satélite em série. Porque esses satélites geoestacionários, eles são customizados, é feito sob encomenda, cada um tem uma característica, uma banda, uma antena para iluminar. Eu quero aqui uma iluminação sobre o Brasil, mas com foco aqui no Rio de Janeiro, ou na Amazônia. O outro pedia lá um satélite sobre o Japão, com foco não sei onde. Então, cada satélite era feito sob encomenda, leva 3 anos, 2 a 3 anos para fazer, para ficar pronto. Agora não, virou linha de produção, devido a tecnologias de satélites. Em vez de ser um grande satélite geoestacionário, passa a ser vários satélites menores, em órbita baixa, né? E isso possibilita você ter vários satélites iguais. Você lança, em vez de lançar um grande satélite, você lança dezenas de pequenos satélites iguais. E isso permite a fabricação em série. Então, redução de custo também é importante. A questão do software, né, o satélite ele consegue ser configurado por software agora. Antes, qualquer mudança tinha que trocar o hardware. Hoje você já tem satélites que são lançados e você pode depois, mudou alguma coisa do mercado, mudou a cobertura, mudou a característica de demanda, você faz um comando de software e o satélite
se reconfigura. Né? Isso também Como é que você fazia antigamente? Só com astronauta para mexer nisso? Como é que você fazia? A turma de não campo, mexe. né? Como é que funcionava? No espaço, É, não mexe. Lançou, está lançado. Acabou. entendi, 15 anos sem mudar. entendi. Por isso que, de certa forma, esses satélites geoestacionários, eles não têm processamento, eles são, entre aspas, burros. Eles só refletem. Porque quanto mais tecnologia você bota lá, mais chance ela ficar obsoleta por 15 anos. Né? Com Então você certeza. botava um refletor, a tecnologia você vai evoluindo aqui na Terra, né, nas estações de recepção, de transmissão, e o satélite continua transmitindo, fazendo a função dele de forma a não precisar de nenhuma manutenção. Obviamente, os sistemas são todos redundantes, às vezes mais do que redundantes. Né? Em caso de falha, você tem um outro sistema que assume. Por isso que os satélites são altamente confiáveis, porque eles já são projetados, já levando em conta que não vai ter manutenção presencial. Entendi. E como é que a Abrasat aí, os seus associados estão se preparando para o New Space? Só me permita, Sérgio, antes de eu entrar nisso, só concluir a questão do New Space, que faltou falar também uma coisa importante, que é a disponibilidade de capital privado. Com certeza. Tem hoje, né, as várias startups sendo financiadas com capital privado. E isso também demonstrou ser algo que alavancou, né, uma série de novas empresas, startups com novas tecnologias. Né? Então, quer dizer, uma coisa levando a outra, isso tudo criou esse ambiente, as novas tecnologias, o dinheiro privado, que antigamente, né, nos anos passados, era muito dependente do governo investir. Né? Hoje está menos dependente do governo. Claro que o governo ainda é importante, ele incentivar, mas hoje com capital privado você tem uma série de empresas que estão desenvolvendo equipamentos e tecnologias independentes do governo. Isso está gerando, então, esse ambiente aí dinâmico, né, de novas tecnologias. Toda hora a gente vê uma coisa nova e uma empresa nova surgindo, que é o tal do New Space. Você sabe e quantas startups aí, SpaceX aí a gente tem já no Brasil? Olha, não dá para ter uma ideia, não? Não sei. Mas essas constelações são fruto disso, né? Essas constelações das Big Tech que você estava mencionando, né? Na verdade, elas causaram a entrada, né, das grandes empresas de tecnologia, no caso, as mais conhecidas, a SpaceX, né, do Elon Musk, e o projeto Kuiper, da Amazon, do Jeff Bezos. Os dois têm projetos muito ambiciosos de comunicação por satélites, em formato de constelação, usando constelações de baixa órbita, com milhares de satélites, usando toda essa tecnologia que eu mencionei, né? Os lançadores de mais baixo custo e a fabricação em série dos satélites. E outra coisa que é importante, eles são verticalizados, né? Eles dominam a cadeia inteira de produção. Eles fabricam satélite, eles têm os foguetes para lançar o satélite e os terminais para comunicação. É diferente do que vinha sendo praticado pela maior parte dos operadores até então. Então, Sérgio, indo para a outra pergunta, como é que o setor está se preparando, é isso, né? Foi essa a pergunta? Isso. Então, eu acho que assim, isso tudo sacudiu aqui o ambiente satelital, essas entradas dessas Big Tech sacudiu todo mundo e as empresas estão reagindo, cada qual de uma forma diferente. Né? Então, por exemplo, estão havendo consolidações, né? A gente já viu algumas consolidações de algumas empresas, né, se fundindo, né? Dois operadores globais se fundindo para ganhar escala, para ganhar poder financeiro, né? Porque as Big Techs têm esse diferencial, né? Tem um poder financeiro muito grande. A própria Amazon Kuiper anunciou, isso foi público, no evento de satélites no mês passado em Washington, que alocou 10 bilhões de dólares para o projeto. Nossa. 10 bilhões de dólares. Então, assim, é muito investimento, né? Então você tem que estar realmente, você tem que estar, tem que ir para competir, né? Você tem que estar bastante sólido e tem que ter o máximo de alavancagem possível aí para conseguir competir. Eu acho que essas empresas têm, né, a prerrogativa de ter muito dinheiro, né, e com isso criar uma barreira de entrada que é essa verticalização, né? Exatamente. Isso é uma diferença muito grande, né, um diferenciador competitivo muito grande, né? Exatamente. Muito dinheiro investido para ele ter
desde as antenas eletrônicas, os foguetes, quer dizer, os operadores tradicionais, eles nunca chegaram a ter toda essa tecnologia, né? Eles investiram sempre nos satélites, e que não é pouco investimento nos satélites. Os satélites tradicionais, estamos falando aí, um satélite gel custa da ordem de 250 milhões de dólares, né? Agora, uma constelação custa da ordem de 5, 6 bilhões de dólares, né? Então, cada qual está reagindo de uma maneira, né? Então está tendo essa consolidação horizontal. Algumas empresas decidiram fazer consolidação vertical, adquirir provedores de serviço, né? Porque o operador de satélite não é aquele que provê o serviço, ele apenas provê a capacidade. Tem uma outra empresa que vai, um provedor de serviço, e faz o serviço ao usuário final. Então, por exemplo, um exemplo disso, a própria Intelsat adquiriu um provedor de serviço de internet a bordo de avião, que era a Google, faz internet a bordo de aviões. Agora chama Intelsat in Flight, foi um exemplo típico de consolidação vertical. Um exemplo de consolidação horizontal foi a Viasat com a Inmarsat, que anunciaram uma fusão e estão agora aguardando as autorizações aí dos reguladores para poder prosseguir. Então, inclusive aqui agora, a empresa que está lançando constelações. É isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar, porque eu me lembro que algumas companhias aéreas começaram a lançar serviço de acesso à internet no avião. E com certeza isso deve ser um satellite IP, não? Alguma tecnologia. Mas aí é estacionário ou é constelação? É isso que eu estava pensando. Tanto faz. Para esse aí, tanto faz. A gente pode fazer com geoestacionário, com órbita média ou órbita baixa, tanto faz. Entendi. Nesse caso. Agora, as empresas que detinham somente satélites geoestacionários estão avaliando a estratégia para poder reagir frente a isso que está acontecendo. Então, algumas estão lançando sistemas de órbita média, outras estão lançando sistemas em órbita baixa. Por exemplo, a empresa que eu dirijo aqui no Brasil, a Telesat, ela tem um projeto de órbita baixa chamada Telesat Lightspeed. São 300 satélites em órbita baixa, com um enlace intersatelital entre cada satélite. No caso de corporações, você está dizendo que os satélites, então, são utilizados para a parte de dados também, para a comunicação de dados. Às vezes o cara tem um centro de distribuição em local que não tem uma antena de celular, ou que não passa uma fibra, então ele tem que usar satélite, é isso? É isso, quer dizer, acho que faltou aqui eu até dar essa explanação. Sim, os satélites atualmente, os satélites em órbita geoestacionária, são usados aqui no Brasil para comunicação de dados, pode ser para fazer redes corporativas, para você fazer o que a gente chama de backhaul, ou seja, interligação do 4G ou do 5G, das radiobases 5G, onde não tem fibra, o satélite entra e faz a conectividade. Para a televisão, como eu já falei também, e para a internet. Essas são as aplicações aí típicas. E quando você está vendo esses sistemas entrar, os sistemas de órbita baixa, eles também vão buscar essas aplicações de internet, de redes corporativas, internet inclusive avião, mas também para residencial, corporativo, redes corporativas e backhaul para celular. Mas no caso de backhaul para celular, que você precisa de enlaces mais robustos, você não pode colocar uma estação dessas que faz acesso à internet. Não vai funcionar bem. Tem que ser algo com SLA, com classe de serviço, né? Esse, por exemplo, estou dando aqui um exemplo, é o tipo da aplicação que a gente, na Telesat, vai endereçar com a nossa constelação, Léo. Entendi. Agora, quando a gente está falando desses serviços de acesso à internet, a gente está falando essencialmente de empresas, né? Mesmo que a gente tenha pessoas que acessam satélite para acessar a internet, é uma minoria, provavelmente, em comparação com o mundo dos negócios, né? Casas que ficam no interior, que a dificuldade de acessar uma fibra, né, que não tem provedor local, é isso ou esse mercado está aumentando, vamos dizer assim? O mercado, ele tem tanto o mercado corporativo como residencial. Então, você tem operadores, empresas que provêm internet residencial, sim, tá? Em locais que não são atendidos hoje por outro meio, ou que são mal atendidos, né? Então, e esse é um dos segmentos que está sendo buscado pelas novas constelações, das Big Tech, né? Um exemplo que foi dado, a constelação
da Starlink, da SpaceX, justamente está endereçando esse mercado, porque com a constelação ele consegue aí ter um preço mais competitivo, né? Então está fazendo o mercado todo ficar mais competitivo e os preços estão se reduzindo para o acesso à internet residencial de todos os provedores. Então isso está sendo muito bom para o Brasil. Perfeito. Mas sim, respondendo a sua pergunta, você tem as duas vertentes, tanto residencial quanto corporativo. Perfeito. Bom, eu conversei aqui com o nosso amigo Mauro e queria te agradecer muito, Mauro, aí pela aula que você deu para a gente sobre satélite. Eu acho que é um assunto que era pouco conhecido até então e a gente vai começar a falar cada vez mais disso, né? Te agradecer muito aí, espero que vocês tenham bastante sucesso aí, tanto a Telesat quanto a Abrasat também. Muito obrigado. E, pessoal, quem está assistindo a gente aí, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo aí. Tchau, tchau.